como é uma ligação de hidrogênio. Então aqui, pessoal, são moléculas de água, tá? Todas as moléculas de água, parece um comprimidinho, né? Vermelho é oxigênio e cada uma das extremidades brancas são hidrogênio. Então percebe que o oxigênio de uma molécula, ele atrai o hidrogênio de outra. Porque o oxigênio, numa molécula de água, né, que apresenta-se ligação química apenas OH, né, o oxigênio ele é o elemento mais eletronegativo, portanto, é como se existisse uma carga negativa aqui, aula passada, tá? Videoaula passada. Em contrapartida, maior eletronegatividade e carga negativa no oxigênio, cargas positivas estarão aqui no hidrogênio. Então, existe uma interação entre a carga negativa de uma molécula de água com a carga positiva da outra molécula de água, e assim por diante. Cada molécula vai interagindo com outra e assim sucessivamente. E isso tudo aqui é o que está acontecendo na substância água, tá? Então, são essas as interações e é essa organização da molécula. Aqui eu vou mostrar para vocês. Isso aqui é uma estrutura tridimensional de uma proteína, né? E mostra também as ligações de hidrogênio e outras ligações, interações, né, intermoleculares que justificam toda essa organização molecular de uma molécula extremamente complexa, que é a proteína e também o DNA, que nós vamos ver nos slides seguintes. Então, aqui vocês terão no material de vocês, né, tá mostrando como acontece cada interação, né? Aqui, só para mostrar rapidamente, ligação de hidrogênio entre uma molécula de etanol, olha só, ela tá aqui, tá? SH3, CH2OH, certo? E moléculas de água, né? Por exemplo, no álcool 70, né, nós podemos observar apenas uma fase, ou seja, eles são miscíveis, eles se misturam muito bem, né? Se misturam muito bem por quê? Qual é o tipo de interação que está acontecendo? Tanto o álcool apresenta ligação química entre oxigênio e hidrogênio, certo? Que é um requisito aqui para apresentar esse tipo de interação, quanto a molécula de água. Então, aqui, entre o etanol, que é o álcool comum, e a molécula de água, ocorre sim ligação de hidrogênio. Aqui é apenas o que eu disse para vocês, né? No caso do DNA, uma das fitas do DNA, né, que são moléculas, uma ligada na outra, aqui ela está especificada, tá? Quais são esses átomos, qual é essa estrutura de uma hélice, né, ou de uma fita, desculpa. Então, olha só, daqui para cá seria uma fita. É uma partezinha só, porque ela é enorme, né? Aqui continua lá para cima, continua aqui para baixo. E daqui do meio para cá, a outra fita. Então, olha só. Interações entre as moléculas, entre um lado e outro. Existem diversas interações, né? As 4 interações intermoleculares que nós vimos, elas acontecem entre as duas fitas, né? Mas principalmente as ligações de hidrogênio, né? E elas que fazem com que o DNA se entrelace dessa forma, formando a dupla hélice, tá? E aqui é o que já foi mostrado no videozinho, a mesma coisa, as estruturas das proteínas, né? As proteínas, elas se enrolam e se organizam dessa forma, que aparentemente parece uma forma tão desorganizada, mas ela é fundamental para a atividade biológica que ela tem, né? Tanto que quando a gente desnatura uma proteína, a gente altera a estrutura tridimensional de uma proteína, ela já vai ter alterado a sua atividade biológica, correto? Então aqui, para deixar claro e falar mais uma vez, né, que é algo bem importante, de que forma essas forças intermoleculares estão relacionadas com os pontos de fusão e ebulição. Aqui é possível observar, não esquecendo que aqui a gente tá, essa flecha aqui, tá? A gente está falando de força de interação. Então, aumenta a força da interação,
Não esquecendo que essa é em primeiro lugar, então, né? Estamos aumentando daqui de baixo para cima. Tô falando isso para que essa flecha não traga nenhuma dúvida. Aumenta a força de interação, aumenta o ponto de ebulição, tá? Observamos aqui, por exemplo, o ponto de ebulição da água, aqui nessas condições, né? Ao nível do mar, essas condições de pressão. Ponto de ebulição da água, 100 graus Celsius. Vamos aqui para baixo, um outro extremo, ponto de ebulição do metano, que é apolar, menos 161 graus Celsius, bem baixo. Metano, moléculas de metano, que são apenas apolar, né, não apresenta nenhuma parte polar, apolar, interage por dipolo induzido, tá? Nos slides anteriores. Molécula de água estritamente polar e que apresenta ligação OH, ligação de hidrogênio. Então, estamos falando de dois extremos. A água, essa interação é tão forte que nós precisamos adicionar calor até que atinja a temperatura de 100 graus para que essas interações fortes possam ser rompidas e a água possa se apresentar no estado vapor, né? Já o metano, a interação é tão fraca, que já em 25 graus, que é a temperatura ambiente, o metano ele é um gás, né? É o gás metano. Então, quanto mais fraca, não precisa de muita energia, muita temperatura, né? Para que essas forças se quebrem, se desfaçam. E aqui, pessoal, é um álcool, tá? É um álcool metanol. E ele apresenta uma polaridade intermediária, porque vocês podem observar que ele apresenta uma parte polar na molécula, que é OH, que pode fazer ligação de hidrogênio, certo? E outra parte apolar. Então, ele não é nem tão polar quanto a água, mas também não é apolar como o metano. Consequentemente, o ponto de ebulição dele será intermediário entre ambos. Aqui eu vou deixar uma questão em aberto, mais uma vez para vocês. E é possível observar a molécula de etanol, que é o álcool comum, né? E que também está nos postos de gasolina. E uma molécula de água, né? E esse símbolo significa que ambos são miscíveis entre si, tá? Então, etanol e água, se eu misturo, eu vejo uma única fase, se misturam bem. O etanol e a gasolina, e aqui está apenas um dos componentes, que é o principal componente da gasolina, que é o octano, né? Podem perceber, completamente apolar. Eles também formam uma única fase. Tanto que a gasolina, pessoal, a gasolina comum, ela pode apresentar, a legislação permite até 27% de álcool na composição dela, né? E, novamente, nós podemos observar apenas uma fase, então se misturam bem, tá? Então, etanol e gasolina apresentam interação forte a ponto de apresentarem uma única fase. Já gasolina e água não se misturam. É como se nós estivéssemos misturando água e óleo, tá? E a pergunta é por que que isso acontece? Por que essa miscibilidade ou não entre essas moléculas, esses sistemas que eu acabo de apresentar para vocês?